Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, empresa de aprendizagens e certificações técnicas. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui em mais um podcast. Eu sei que vocês já ouviram e têm ouvido muito esse comentário que tem impactado toda a indústria, todas as empresas, que é a questão da IA generativa. E para a gente abordar esse tema e algumas funcionalidades que envolvem a IA generativa, eu tenho hoje o prazer de apresentar os nossos especialistas aqui da Bra Software, do nosso time de Adobe, a Erika Dalbello, conhecida de todo o mercado, e o André Luiz também, nosso especialista, que aqui no bate-papo vai discorrer sobre esse tema que tem mudado muito a forma das empresas trabalharem. Erika, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. André, bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. E, Erika, começando a falar, o que a Adobe tem trazido de novidade quando a gente fala de inteligência artificial? A gente ouve muito na solução do Firefly. O que a Adobe tem trazido aqui de novidades? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, obrigada. É sempre um prazer falar de Adobe, né? Principalmente falar desse assunto que está movimentando tanto, né? Que é a IA generativa. A Adobe, acho que é bacana até fazer um comentário, uma curiosidade, que a Adobe já investe em inteligência artificial há mais de 20 anos. Né? Como assim? A Adobe já olha para a IA de uma forma que otimize o dia a dia dos criativos. Então, a Adobe já há mais de 20 anos implementa recursos nos softwares que otimizem. Então, agilizar tarefas, né? Transformar 3 passos em um. E, por exemplo, foi lá no Adobe Max de 2016, 9 anos atrás, que o Shantanu ele apresentou o Adobe Sensei. O Sensei não é um aplicativo, não é uma ferramenta, mas lá em 2016 ele falou, olha, essa é a tecnologia que está por trás de diversos recursos que a gente vê nas ferramentas no dia a dia, né? Como no Content Aware do Photoshop, que é uma ferramenta para você trabalhar naquela imagem, remover ali alguns elementos, né? O próprio Acrobat Pro, quando vai reconhecer o texto, também usa o Adobe Sensei por trás. Enfim, tem várias ferramentas que existem graças ao Sensei. Mas, né, em 2023, a Adobe chega então com o Adobe Firefly, que é justamente, a gente pode dizer que é um spin-off ali do Adobe Sensei, que vem para trabalhar com a IA generativa, né? São vários modelos de IA para gerar imagens, gerar vetores, trabalhar com vídeo, com áudio, isso vem transformando bastante. E, André, tem a parte de IA também para documentação, né? Sim, que é o Adobe AI Assistant, que é um assistente que usa inteligência artificial para ajudar a gente a resumir documentos, a gente conversa com o documento, faz algumas perguntas, tira alguns insights de documentos gigantescos, a gente pode analisar com o AI Assistant até 10 documentos, e tem uma nova ferramenta que é o PDF Spaces, você consegue analisar até 100 documentos usando inteligência artificial, você pode criar os seus próprios assistentes de IA, né? Então são várias ferramentas baseadas em inteligência artificial criadas pela Adobe. Nossa, muito bom. A gente percebe que a Adobe tem evoluído muito ao longo dos anos, como a Erika trouxe, você comentou agora, André. Eu sei que o nosso time, o nosso grupo aqui de espectadores é um grupo bem heterogêneo, entre técnicos, né, pessoas executivas, mas é interessante a gente saber como a Adobe treina, né, de onde vêm os dados que a Adobe treina, que o Firefly treina, para que ele consiga trazer na ponta esses resultados tão fantásticos como a gente tem percebido ultimamente. Excelente, Fabi. Essa é uma pergunta muito importante, porque a IA também traz muitos receios, né? Tem muitos clientes que ficam com receio de usar a ferramenta justamente por não saber como que ela é treinada. E a Adobe já começou desde o início de que forma? Usando conteúdos de domínio público, né, que os direitos já expiraram, e também os assets do Adobe Stock, que é o banco de imagens da Adobe, né? E a Adobe também não está usando o Adobe Stock simplesmente, vou usar e acabou. Não, os seus colaboradores, fotógrafos, videomakers, ilustradores, eles também autorizaram esse processo e eles também são remunerados por isso. Então a Adobe está olhando de todos os lados, para que quem usa, para que quem gera
esses elementos gere de forma com conteúdo, né, disponível comercialmente seguro, e também com quem fornece esses dados também seja remunerado por isso. Porque o grande público da Adobe é o criativo, né? Então, a Adobe está sempre valorizando dos dois lados. Isso é muito importante e é o que traz, né, um respaldo jurídico para os seus clientes. Eu vou pegar um gancho quando você fala respaldo jurídico. Como é que fica a questão de propriedade intelectual ou responsabilidade na utilização de todas as soluções? Nós aqui, eu sou suspeito para falar, uso muito o Adobe Stock, o Adobe Express. Né? Como é que a Adobe trata essa questão de propriedade intelectual, indenização caso alguma foto seja, de repente, utilizada ou mal indevida? Como que funciona esse aspecto? Importante, Fabi. Alguns licenciamentos, não todos da Adobe, os licenciamentos que incluem o Adobe Stock, eles têm direito à indenização de propriedade intelectual. Então, basicamente, como funciona? Se você criou uma imagem e alguém entrou em contato, né, questionando ali o direito autoral daquela imagem, pode ficar tranquilo que a Adobe faz essa ponte para você e se responsabiliza nesse caso. Interessante. Então, toda a utilização é toda respaldada, juridicamente falando também, é tranquilo. Exatamente, mas é importante ficar atento ao licenciamento. Não são todos os licenciamentos que têm o direito à indenização de propriedade intelectual. Entendi. E aí, pegando também um gancho, como que a Adobe lida com questões, por exemplo, problemáticas? Como que ela trata isso, por exemplo? Perfeito. O Adobe Stock, ele tem também conteúdos editoriais, né, que são marcas, né? Então, uma foto de uma pessoa correndo com uma marca específica na camiseta, objetos de marcas, né? Às vezes um carro que aparece o logo. Esses elementos, essas imagens, embora elas estejam no Adobe Stock também, elas são conteúdos editoriais. E todo conteúdo editorial não entra no treinamento do Firefly. E a Adobe também tem filtros, né, éticos para justamente você não pedir ali uma pessoa correndo, se exercitando, e sair uma pessoa ali com um logo, né, na sua marca. Então, marcas, pessoas conhecidas, né, tudo isso não entra no treinamento e nos resultados do Firefly, consequentemente. Perfeito, perfeito. A gente percebeu ao longo dos anos, se a gente pegar aqui na linha do tempo, desde 2023, uma evolução muito grande, né, com o Adobe Firefly. A gente não lembra lá atrás, a comunidade que acompanha a gente já há um tempo, o Adobe Sensei, né, tiveram mudanças de nomenclatura, mas traz para a gente aqui na prática, até para que o time que acompanha aqui a gente possa se identificar com alguns cenários de uso prático da solução, Eriquinha. Perfeito. Bom, a IA é uma ferramenta, é uma solução que ela tem evoluído muito rápido. Né? Então ela tem mudado muito rápido. Então o Firefly ele veio como beta ali em março de 2023, entrou oficialmente em setembro de 2023 e ele começou só gerando imagens. Hoje a gente já consegue gerar imagens, né? Eu tenho preenchimento generativo, então além de gerar uma imagem inteira, eu consigo gerar um complemento com uma imagem que eu já tenho. Perfeito. Então com isso ele vai analisar ali luz, cor, sombra, para fazer esse complemento. Além de imagem, a gente tem a parte de vetores também, isso é um ganho muito grande, porque o criativo trabalha muito com Illustrator, né, com a parte vetorial, e o vetor ele traz uma vantagem de poder ser editável, né, então trocar a cor, né, mudar algum elemento, então isso é muito bacana. E as grandes novidades que a gente teve esse ano também são principalmente na parte de vídeo e de áudio, né? Então eu consigo estender um vídeo, né? Olha, o vídeo foi até ali, o take faltou 2 segundos, eu consigo estender isso. Então isso é um ganho de produtividade também muito interessante. Imagina ter que refazer, né? Regravar uma cena ali, o quanto que a gente movimenta de pessoas, de equipes. Então também é um ganho bastante interessante. E para áudio, uma facilidade é a parte de tradução. Então hoje a gente tem disponível, se eu não me engano, mais de 30 idiomas para fazer a tradução, né, dos vídeos. Outro ganho também de produtividade, né? Então, recentemente a gente teve, acho que no começo do ano, a gente precisou mandar um vídeo de um processo aqui nosso de Adobe para uma pessoa do Estados Unidos. Então, ao invés de simplesmente só colocar uma legenda, né, que a ferramenta também já faz, graças à IA, né, transforma o áudio em legenda, a gente fez com a tradução, né, já a dublagem em inglês com a IA. Então, a experiência para quem precisou assistir esse vídeo
foi mais interessante, né? E gerar falas também, então se você quer simular um áudio, alguma coisa, você faz ali o som e ele cria. Então é uma evolução bastante grande, bastante robusta, pensando que é um tempo curto, né? Ali pensando em 2 anos e alguns meses, é uma evolução bastante expressiva. Quando a gente vê na prática, tratando uma imagem onde eu preciso complementar com algum elemento, ou retirar o elemento da imagem para poder completar, a IA generativa ela trabalha de forma fantástica e a Adobe ela conseguiu ser bem cirúrgica nesse ponto, né? Exatamente. Agora, queria te fazer uma pergunta também, André, em relação, nós tivemos agora recente, né, em outubro, o Adobe Max, que é o principal evento da Adobe no mundo, reunindo vários, né, espectadores diferentes, então um público de fotografia, enfim, um público em geral. O que você teve de novidade que você gostaria de destacar, que vale a pena compartilhar aqui com as pessoas que estão conectadas com a gente? Eu sei que deve ter bastante coisa, mas você gostaria de destacar alguma em especial, Érica? Tem bastante coisa, até fica o convite, né? A gente fez uma live, né, mostrando algumas das novidades. Fica o convite para quem quiser assistir em detalhes. Mas o mecanismo de IA generativa melhorou muito. Né? Então, para gerar fotografias, né, a gente tem um modelo 5 agora do Firefly, que gera fotos realistas bem incríveis e numa resolução até um pouco melhor, né, para 4 megas. Então, é o que já era bom, ficou melhor ainda. Exatamente. E tem algumas versões também, ali algumas novidades para a parte de vetores, né, um recurso chamado Turntable, que permite eu praticamente gerar um 3D ali de um vetor. É um recurso que viralizou no passado no Max, né, nos sneaks, como uma premissa de, olha, isso pode ser uma ferramenta ou não, e chegou esse ano na versão beta, né? Então todo mundo já pode usar, já pode testar e é realmente revolucionária essa ferramenta. Sensacional. Então, com tudo isso que vocês trouxeram aqui pra gente até agora, a gente pode dizer que a solução da Adobe ela é uma solução de IA generativa a mais moderna, junto com segurança? Perfeitamente. Acho que essa é a melhor definição. Se for resumir, definir, a gente pode falar isso. Criatividade com segurança, com respaldo jurídico, acho que são fatores fundamentais para que o criativo possa criar tranquilo. Perfeito. Né? Criar sabendo que não vai ter problemas, né, de gerar uma imagem e aparecer alguém na rua e falar, sou eu. Não. Você não vai pedir para ele gerar uma imagem usando o estilo de um artista que ainda está vivo e não vai ser remunerado. Exato. Como a gente viu acontecer várias vezes já até agora. Perfeito. Você pede para criar um estilo de animação de um cara que está vivo e o cara não vai receber um centavo por isso, porque tem algumas linguagens, algumas ferramentas de inteligência artificial que não estão muito interessadas em dar os devidos créditos aos criadores. Então. Sensacional, André. Então eu já queria emendar pegando um gancho com você. A gente, quem acompanhou as nossas últimas, né, os nossos últimos podcasts, lives, percebeu que a Brasoft tem uma preocupação muito grande em abordar os temas de segurança, até mesmo não só como trazer novidades relacionadas à segurança, mas até com um boletim preventivo, um boletim informativo de como os nossos principais fabricantes têm trazido cenários e questões de segurança. Falando especificamente da Adobe, da suíte, né, do Acrobat AI Assistant, o que a Adobe tem trabalhado nessa relação de segurança? André, traz um pouco para a gente quais são alguns pontos que a Adobe tem se preocupado com essa solução. Bom, o uso dessa solução focado em segurança, acho que o principal ponto dela é não expor dados sensíveis dos documentos dos clientes para a internet. E também, na hora de responder perguntas sobre aquele documento que está sendo trabalhado, a ferramenta não vai raspar a internet para te trazer respostas para as suas perguntas. Então, os documentos eles são trabalhados somente... É só o documento que você compartilha com a ferramenta que é usado como base para responder às perguntas que você faz para a ferramenta. Então, seus dados não são expostos e também dados da internet não são trazidos para dentro para responder às suas perguntas. Tanto no AI Assistant quanto no PDF Spaces. Perfeito. E é interessante que ele te dá referências de onde estão vindo aquelas respostas que ele está te passando. Então você consegue checar as referências daquelas respostas dentro do próprio PDF Spaces. A gente tem vivido uma era de inteligência artificial, uma era de agentes, de copilotos personalizados. Qual a diferença hoje desse agente da Adobe? Como que você poderia posicionar a sua leitura em relação a esse agente Adobe, em relação a outros concorrentes, por exemplo?
ele tem, claro, né, diversas semelhanças com outros assistentes que existem no mercado, Perfeito. mas o principal ponto no qual a Adobe sempre toca é essa questão da segurança. Perfeito. Seus dados não estarão externos, né, para a internet, e a Adobe ela não usa os seus dados para treinar essa LLM. Entendi. Então esse é mais um aspecto de segurança. Ela não vai utilizar Não vai usar os seus dados dados para para treinar treinar a engine da máquina. Entendi. Muito bom. Não vai expor seus dados, entendeu? E as respostas que ele vai trazer são respostas baseadas nos documentos que você deu acesso a ela. Perfeito. Então tem essa questão de segurança, o colaborador tem toda essa facilidade, esse monitoramento e gestão em cima dos documentos. Você faz a curadoria dos documentos, passa para o assistente de IA da Adobe e ele vai trabalhar em cima daquela documentação que você deu acesso a ela. Traz pra gente, André, muito bom, é sensacional. Traz pra gente alguns cenários de uso, como a gente pode colocar, né, isso na prática para que também aqui a nossa audiência possa se identificar com esses cenários. Acho que o principal cenário de uso seria na hora de analisar um documento grande de licitação, algum documento de governo, você tem muita página para ler. Perfeito. Então você entrega esse documento para o assistente e ele vai fazer uma análise, um resumo, e você pode ir conversando com esse documento. Você vai conseguir fazer isso muito mais rápido do que se você parasse para, de fato, ler sozinho aquele documento e fazer uma síntese. Você pode pedir para o assistente analisar e comparar diversos documentos. Você pode comparar propostas comerciais usando esse assistente. Perfeito. Você pode pedir para ele criar cenários com base naqueles documentos. Você pode, vamos supor, a gente faz uma reunião aqui entre nós e pede para um assistente criar uma transcrição dessa reunião. Você pode dar essa transcrição para o assistente de IA, criar uma pauta, né? Uma ata da reunião, um resumo dessa reunião. Perfeito. E quais os próximos passos a serem tomados depois dessa reunião. Sensacional, fantástico. São vários usos. Perfeito. E aproveitando esse ponto de vários usos, vários cenários que podem ser aplicados hoje em toda a indústria, em qualquer segmento de empresa, tem muita coisa. Mas partindo do ponto da experiência do colaborador, a experiência de quem está usando, a partir de que momento, né, a pessoa utilizando a solução, a ferramenta, ela começa a utilizar a solução. A partir de qual momento? Assim, qual que é a experiência que ele tem? Cara, ele abriu o documento, o PDF, Perfeito. E ele já está usando. É só clicar no pergunte ao assistente de IA. Pronto, já está usando. Perfeito. Então é automático e dinâmico desse modelo. Abriu o documento, ou você subiu os documentos, você já está usando. Já pode criar o assistente, assistentes customizados para cada tipo de uso. Eu preciso analisar um documento para uma apresentação que eu tenho aqui sobre tendências de inteligência artificial. Você vai subir diversos documentos, você cria um assistente analista de tendências de inteligência artificial. Você cria esse assistente. Excelente. Como se fosse o assistente do Copilot ou do Google. E você cria as características com as quais esse cara vai se relacionar, o viés, né, daquele assistente, como ele vai enxergar os documentos. Pronto, você dá um enter e ele já está trabalhando. Está trabalhando automaticamente. Muito bom a dinâmica, a experiência. Então, se a gente for resumir esse nosso bate-papo, a gente pode dizer que um diferencial da Adobe é essa questão de proteção, uma segurança e fatores comerciais. Ela está muito voltada e preocupada para esses dois pontos. Exatamente. Bom. Segurança, rapidez e essa preocupação em não expor os dados dos clientes. Com certeza, o respaldo jurídico, né? E complementando a questão do AI Assistant, ele também não vai alucinar, né? Perfeito. Porque os índices de alucinação praticamente não existem, porque ele não está buscando fora. Ele Perfeito. está buscando Excelente. o que foi pontuado. Então, acho que isso é muito importante para te trazer uma resposta correta, né? Trazer uma resposta efetiva, né? Consistente com o que você está buscando. E não vai ficar concordando com você.
como alguns agentes de IA fazem. André, eu queria aproveitar, né, sua explanação aqui e trazer uns cenários para o nosso dia a dia, né? Então imagina o seguinte, imagina uma área, um caso de uso, um RH, por exemplo. Teria algum exemplo para poder compartilhar com a gente? Sim, a gente pode, pensando nessa área de RH, de seleção de pessoas, de dados, você tem uma série de requisitos para uma vaga. Perfeito. Você tem já conseguiu coletar uma série de currículos, por exemplo, de recursos. Bom, eu preciso que essa vaga, o cara tenha essa formação, tenha esses cursos, certificações. Hard skills, soft skills, eu consigo separar bem. Você joga esses documentos para o PDF Spaces. Perfeito. E você pede para ele. Você não vai analisar 100 currículos, entendeu? Um a um. Então, manda esses documentos para o PDF Spaces, você faz o upload, ele já transforma tudo em PDF. E você já pergunta, olha, veja para mim, dentro desses documentos, quem tem essas hard skills, essas soft skills aqui. E pronto, ele vai trazer isso para você numa relação. Excelente, ótimo. Um caso interessante, por exemplo, vamos supor, um caso pessoa física, Erika, que você poderia compartilhar para a gente, trazendo algum exemplo, por exemplo? Olha, um caso pessoa física, mas que serve para qualquer pessoa de compras, por exemplo, que eu usei e mudou minha vida, né? Minhas renovações de seguro nunca mais serão as mesmas. Eu utilizei, né, na minha última renovação do meu carro, eu recebi 3 propostas, né? O corretor me passou 3 propostas de 3 seguradoras distintas. Então, cada proposta de cada seguradora tem um formato de documento. Né? Um com 5 páginas, o outro com 8, o outro com 12. Mas a essência, né, o conteúdo é o mesmo, que é o valor do seguro, o valor da franquia, a distância de quilometragem, caso eu precise de um guincho, né, o valor para dano de farol, enfim. Né? Ou seja, como a essência é a mesma, o que eu fiz? Eu carreguei esses 3 documentos no AI Assistant e pedi para ele gerar uma tabela comparativa. Então, a minha análise, que antes eu abria uma, anotava, era tudo manual, né? Fazendo anotação de cada ponto. Então, como ele trouxe a tabela comparativa, algo que antes eu focava basicamente no valor do prêmio da franquia, né? O valor do seguro, o valor da franquia, eu só olhava isso. Sim. Eu não me atentava à distância de quilometragem. Perfeito. Né? Que é um ponto importante para a gente, porque eu viajo, tenho família no interior, então eu quase optei por uma das propostas que a quilometragem era menor que da minha residência até a residência do meu pai, por exemplo. Então, se de repente acontece alguma coisa, eu estou descoberta do seguro. Então, essa análise mais completa, né, lado a lado, de todos os dados, me possibilitou observar detalhes que eu não observava antes. E a minha tomada de decisão foi muito mais rápida também. É interessante você falar que a generativa, analisando os documentos, te traz uma matriz para que você tome a decisão. Sensacional. Exatamente. Muito bom. Bom, eu queria trazer um tema com vocês. A gente percebe as empresas preocupadas com a questão da adoção. Em quanto tempo o colaborador está pronto para poder usar, né? E tem que ser fácil, tem que ser simples, mas a gente sabe que por detrás tem uma tecnologia bem sofisticada, bem robusta. Mas eu queria ouvir de vocês, na opinião de vocês, a gente ouve muito, né, como eu falei, Microsoft Copilot também tendo esse desafio de democratizar a utilização da inteligência artificial. Eu queria ouvir de vocês, como a Adobe hoje tem se posicionado, em quanto tempo o colaborador está preparado para poder começar a utilizar essas soluções? Vocês têm mais ou menos um parâmetro para dividir aqui com a gente? Bom, o acesso é instantâneo, né? Porque dependendo do plano, falando da parte criativa, né? O plano já vai ter ali o Firefly. Mas a Adobe ela tem um benefício para clientes corporativos, que é o Adobe Start Creators. Perfeito. Então, você tendo uma licença Adobe, você se cadastra nesse portal com seu e-mail corporativo. Não podem ser e-mails genéricos, né? Precisa ser um e-mail corporativo. E você tem lá uma série de trilhas de cursos, inclusive de Firefly, de Adobe Express, de Assistant. É uma forma de poder capacitar todo esse time. Exatamente, uma forma de capacitação, já um benefício, né, sem custos adicionais para quem é cliente corporativo. Mas acho que na questão de pegou para usar e está usando, quando fala de AI Assistant, acho que é uma coisa muito intuitivo, rápido. É intuitivo, entendeu? Eu acho que com essas linguagens de IA,
sempre quando você fala de prompt, mais focado em texto mesmo, acho que é bem intuitivo. A pessoa vai aprendendo no dia a dia e não é um aprendizado muito demorado. Perfeito. Talvez com Firefly, que se foca em um outro foco, né? Geração de imagem, vídeo, talvez as pessoas precisem aprender a refinar mais os prompts, né? Porque Exato. tem usos mais amplos do que só questão de texto. Mas eu acho que o AI Assistant é super fácil de usar. Não tem um processo muito longo de maturação, entendeu? De maturidade. No Firefly vai depender muito, por exemplo, da imagem, a seleção que você faz, ela pode trazer resultados diferentes, então, de acordo com a imagem que você está trabalhando, né, tem uma seleção um pouco mais precisa, né, pode colaborar, mas, no geral, os prompts super simples, né, não tem a necessidade de você colocar a instrução, exemplo, crie, né, Entendi. colocar o verbo do que é para fazer, você já coloca direto simples e objetivo, então, acredito que realmente é mais de você poder testar mesmo, né? Então, eu tenho, né, na live um exemplo que eu mostrei para remover o aparelho de uma pessoa que está sorrindo, né? Então, tem os modelos de terceiros também que a Adobe disponibiliza, né, dentro do seu licenciamento. Então, para cada situação, você tem um modelo de IA específico para aquela função, né? Então, você vai justamente testando de acordo com seleção, né, a função, o que você está criando, né, se é uma pessoa, se é uma textura. Tudo isso vai variando. Então, também. quer dizer que eu não preciso ter um engenheiro de prompt para poder usar as soluções. Não, Qualquer não colaborador pode começar, ele é meio intuitivo, ela é fácil, ela é simples, mas o resultado por detrás é um resultado fantástico. Exatamente. E assim, a gente tem que lembrar que são ferramentas. Sim. Você não vai colocar um cara para usar o AI Assistant e ele não vai se transformar num hiper mega redator. Perfeito. Ele precisa saber, Sim. né? Ele não vai sair escrevendo... Não tem mágica. Não tem mágica, Sim. entendeu? O cara para usar o Firefly também, ele, sendo um ilustrador medíocre, ele não vai criar ilustrações incríveis só usando o Firefly. Ele tem que ter uma bagagem, né? Perfeito. Tem que ter um conhecimento, assim como um cara que vai usar uma IA generativa para texto, né? Ele precisa ter uma bagagem ali para criar textos, para revisar os textos, né? Para dar a última checagem naquele material que foi gerado pela inteligência Aqui artificial. tem uma preocupação muito grande com as questões de capacitação, como responsável pela área do Academy. Eu gostei muito da preocupação que a Adobe traz com as ferramentas de capacitação, os portais que eu posso me cadastrar e lá eu consegui construir também uma jornada de aprendizado seguindo as boas práticas de treinamento que a Adobe disponibiliza hoje para as empresas que têm lá um colaborador cadastrado direitinho, com seu e-mail, muito bacana, excelente. É bem legal. É bem bacana e há um certificado, né? Tanto para o uso corporativo quanto para a pessoa física também, acho que é muito importante. A gente poderia ficar o dia todo aqui conversando, são várias soluções, são várias novidades aqui, mas eu queria agradecer muito a presença da Érica Dalbello e do André Luiz, que trouxeram aqui para a gente um panorama sobre como a Adobe vem posicionando, né, suas soluções de IA generativa. Então, eu convido a vocês, né, a participarem dos nossos novos podcasts, fiquem atentos. E, mais uma vez, eu queria que vocês deixassem aqui a consideração de vocês para o pessoal que está assistindo. Fiquem à vontade. Bom, agradeço muito você que ficou até o final, ficou até aqui. Assistam, né, os nossos conteúdos, que estão bastante interessantes, né? Temos conteúdo de Autodesk também, e temos as lives também de Adobe, onde eu mostro a tela, né, das ferramentas funcionando. E claro, a gente, né, além de mim e do André, nós temos um time comercial focado em Adobe. Perfeito. Aqui na Abra Software. Então, se tiver qualquer dúvida, se quiser ver uma demonstração, conhecer um pouquinho mais sobre as soluções, entre em contato com a gente, vai ser um prazer entender, né, suas necessidades e apresentar as melhores soluções. Excelente. Recentemente eu gravei uma live falando sobre o Acrobat Studio, que é um novo produto da Adobe, e lá eu falo bastante e mostro, né, faço mão na massa ali, mostro como funciona o PDF Spaces e o Adobe Express dentro do pacote do Acrobat Studio. Fiquem à vontade para acessar essa live que a gente tem aí gravada e entender um pouco mais. E é isso. Se quiser tirar alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa sobre a Adobe, é só entrar aqui na conta com a gente. E obrigado por terem assistido
esse podcast. Excelente, André. Excelente, Érica. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Grande Obrigada, abraço. Fabi. Abraço.